Fala aí, pessoal, muito boa noite, bem-vindos a mais um Análise de Risco. Eu sou o Thiago Oliveira, do meu lado aqui Robson Souza. Fala aí, Robinho, boa noite, mais uma live. Mais uma live aí especial, né, nesse ano de 2023. Pessoal, como é de praxe, pedir para quem não se inscreveu, está assistindo a live, se inscreva, curte a live, compartilhe o conteúdo, isso ajuda demais a gente a trazer conteúdos como esse aqui para vocês. E hoje a gente tem uma palestra aqui, ó. É um conteúdo sensacional, uma pessoa que tem vários livros publicados, tem um conhecimento absurdo em saúde, segurança e vai compartilhar aqui com a gente, né, Thiago? É isso aí. Bom, vocês devem estar habituados, até esqueci de falar no começo, né, Robinho? Vocês devem estar habituados com nossas lives de quinta, hoje é uma live de segunda porque é um dia especial, né? Para quem está aqui pela primeira vez, o nosso podcast Análise de Risco, ele fala sobre saúde, segurança e meio ambiente de um jeito legal pra caramba que você nunca viu por aí, tenho certeza que você vai gostar, quem tá aí pela primeira vez. E hoje tá aqui com a gente novamente Andresa Araújo. Obrigado, Andresa, pela presença aí. Boa noite para todo mundo, prazer estar aqui com vocês, Valeu. assim, retornar essa casa, me recebeu bem, né? Me acompanhou até a porta, voltei. Obrigado pela presença de novo. Vamos bater um papo aí. Legal. A proposta hoje, né, Andresa, né, Robinho? A gente tava conversando até antes aqui. É a galera mandar pergunta. Vamos fazer um bate-bola aqui, um ping-pong, né? Mandem perguntas. A gente selecionou aí durante o final de semana. A gente trabalhou muito nas redes para vocês fazerem perguntas. Nossos grupos encheram de perguntas. Legal. Nós selecionamos algumas perguntas aí. Tem pergunta até de fora, né? Sobre o nosso dia a dia na segurança do trabalho. Perguntas especificamente para Andresa, né, Andressa, de como que é essa rotina sua lá, aí passando nas empresas, né? Como que é implantar os desafios de implantar uma cultura de segurança, então tá bem legal. Andresa, vamos fazer a primeira pergunta aqui, ó. Tá, Lucas Nogueira, lá de Fortaleza, Ceará, um abraço. Olha Tá que legal. conectado aqui, já mandou. Vou Estou estar conectado. em Fortaleza, dia 20. Aí, ó. 20 de fevereiro, eu creio. 20 de fevereiro. A agenda Legal. tá Fevereiro, lotada. março, É 50 cipate por semana. É um absurdo. E ele pergunta assim, ó, minha empresa fala sobre cultura de segurança, mas os líderes em geral falam da boca para fora, né? Não seguem o que diz de fato. Como eu tenho que mudar isso? Eu creio que... Hoje eu estava conversando com um CEO e ele me disse isso. Você sabe qual é a nossa enfermidade? A nossa enfermidade ainda é falar e não fazer. E falar, né? Falar como papagaio. Eu brinco até nos meus treinamentos. Eu falo, quantas vezes a gente se torna papagaio corporativo? A gente entende quais são as melhores frases, as frases de efeito, as que emocionam, inclusive. Mas qual é o tamanho da dificuldade? Concretizar essa fala. Como que eu concretizo? Como que eu transformo, né, o meu compromisso em segurança em algo concreto? Então a gente precisa transformar isso em algo que seja concreto. E aí tem uma lição para nós. Nós temos construído competência em segurança. Nós estamos num país que você está educando para a segurança. Que a segurança ela tem uma natureza ainda muito industrial. Então a gente precisa educar para a segurança. Às vezes eu entrego, gente, ferramenta, mas eu não entrego competência. E se eu entrego a competência, como que eu desenvolvo? Porque competência não é somente o treinamento. Eu dei 8 horas de treinamento, uau, convidei a Andresa, né? Convidei a Andresa, ela veio. Resolveu o problema. Resolveu. Não resolvi. Porque agora a bola tá com vocês. Tá com ele e ele vai passar para você segurança. Então, a gente precisa acompanhar, ir para campo junto, dar feedback, ter conversa estruturada, usar as ferramentas que a gente tem juntos, para de maneira que eu vou te ajudando e aquilo vai fazendo sentido para você. É assim que a gente vai concretizando. Então, Lucas, a receita tá dada, né? No sentido de vamos chamar para desenvolver competência, vamos investir tempo junto com essa liderança, executando as nossas ferramentas proativas. Às vezes eu vejo que eles fazem as ferramentas, mas fazem para cumprir tabela. Às vezes nós temos números fantásticos, sabe? Conheço pessoas, estou ajudando pessoas que têm, às vezes, números grandiosos de observações de comportamento, de inspeções, mas aí eles falam, Andresa, não dá para eu fazer uma análise, não tem qualidade. Não dá pra fazer uma análise sistêmica, sabe? De falar assim, olha, isso aqui é lição aprendida das observações comportamentais. Olha, isso aqui vem dos gembas que a gente tem feito. Porque não tem qualidade. E por que não tem qualidade? Nós não
nós vamos ter que pegar na mão. Não tem outro caminho para nós. Nós vamos ter que pegar e desenvolver essas competências. Isso é indelegável. Isso é indelegável. Para o líder, nós somos o livro de segurança que ele tem que ler. Ele está lendo? Que livro que o seu líder de segurança está lendo? Porque você que está dando as páginas para ele. É muito provavelmente, Anderson, o sentimento que o Lucas está tendo, né, é de... E isso eu vejo em alguns momentos, né, em empresas, onde uma pessoa ela está engajada com a segurança, né, muito provavelmente ela não conhece algumas ferramentas e então ela não consegue dar sequência naquilo. E não tem ninguém na empresa que consiga subsidiar ela de informação para você ver, meu, o direcionamento é esse, né? E aí se fala muito em segurança, mas é aquele discurso raso de, pessoal, vocês têm que voltar inteiro para casa, que vale a pena, só que... E o cara, eu tenho certeza que a operação, o cara da operação, ele quer voltar inteiro para casa. Certeza. Mas ele para em algum momento do processo ali onde ele não consegue evoluir, não porque ele não quer, mas porque acho que ele não tem subsídio mesmo, Como né? concretizar. Então, Sim. ele não tem... qual é o propósito de fazer tudo isso? A gente vai para Simon Sinek. Por que, como e o quê? A gente chega no quê, né? O quê? Ó, você tem que fazer isso. Já fez isso? Já fez aquilo? O quê? Clareza, simplicidade. Eu falo sempre para as pessoas, assim, da segurança. Você tem esse formulário. Essas informações que você está pedindo nesse formulário, você vai analisar todas? Meu Deus, a gente às vezes pede tanta informação nos nossos formulários, porque tem que ter todo isso daqui, tem 50 caixinhas ali para serem preenchidas. Você vai analisar todas essas? Não vai. Você tá fazendo alguma coisa com ela? Não, não tô. Começa simplificando o processo. Porque às vezes nós estamos pedindo mais coisa do que precisa. A gente tá com uma ferramenta, eu disse outro dia, nós estamos rotando caviar, precisando de arroz e feijão. A gente tem, exatamente, isso foi muito bom. A gente tem aqui o PDCA, a gente é muito bom no P e no D. Só, para ali o processo. E aí vou dar um dado para vocês. Quer transformar a cultura? 70% das organizações não conseguem. De 100%, 70% não conseguem. Por quê? Porque tem o P e o D. Mas não consegue. Não consegue virar a chave, virar o jogo para uma transformação cultural. Isso é muito grave. E o problema não é planejamento. Nós planejamos muito bem. No momento da execução. A gente perde a motivação, a gente perde o engajamento muito rápido. Por que eu percebo? Porque nós não temos a segurança como um valor. Ela ainda é uma prioridade. E prioridades são circunstanciais. Exatamente. No momento em que a transformação começou, a circunstância era de precisamos transformar a segurança. De repente aconteceu um acidente e tal, os números não estão legais. Baixa produtividade. Alguém que chegou e falou, gente, o caminho pra nós, tal, é o que a gente precisa, é moralmente correto, é ético e tal. Mas como que a gente vai sustentar isso se não for valor? Você acaba, no final das contas, tendo um monte de ação isolada de segurança, né? Onde, por não ser sistêmico, você planeja muita coisa, né? E por não ser sistêmico, acaba não fazendo efeito. Aquela história de o cara querer aprender uma coisa, mas fala, mas tem no YouTube, eu vou me virar e vou aprender. Só que ele não consegue estruturar uma linha de aprendizado, né? Ele fala, não, o que eu tenho que aprender primeiro? É a mesma coisa. Acho que dá pra gente fazer esse comparativo, né? Só vou agregar mais um ponto do seu corporativo, sabe? Do seu comparativo, quanto tempo dura essa vontade de ir pro YouTube? 9 semanas. Depois de um treinamento, o engajamento vai. 9 semanas depois, começa a queda. Se não tem base de sustentação, começa o esfriamento. Existe o esfriamento. Aquele DDS, 9 semanas foi maravilhoso, né? Na 7ª já começou a dar um negócio. Na 8ª, na 9ª, quando chegou, tava assim, tudo igual ao que sempre foi. Por quê? Porque aquela energia, né? Se ele não tiver a clareza do propósito e a gente começar a trabalhar valores, não prioridades, não desejos e não vontades. Eu até brinco, né? Às vezes a gente tem uma dor de barriga, né? Tem pessoas que têm dor de barriga de fazer segurança, só que a vontade passa rápido. Então precisa ter o valor, precisa ser transcircunstancial, né? Acho que é a palavra mais difícil de hoje, né? Transcircunstancial, tá acima de qualquer circunstância. Enquanto a gente não entender isso, as circunstâncias vão ainda dominar. Eu acho que na segurança as pessoas confundem muito briga com luta, né? A briga, ela acaba. A briga, uma hora acaba. A luta é pra sempre. Tipo de irmão, né? A briga acaba e a luta é pra sempre. Então as pessoas ainda confundem, né? Nossa briga hoje vai ser... Isso é esse desafio aqui. A causa, né? Porque a luta tá vinculada à causa. Exatamente. Existe uma causa. Qual é a causa central, né, da segurança?
Exatamente. Muito bom, André. Tem uma pergunta aí que a gente selecionou de um Eu vou sobre o que é transcircunstancial, alguma coisa assim. Eu vou na Legal, sequência que aqui, bom. ó. A pergunta aqui do Osmar Merilo de Arara, São Paulo. Olha só, Arara. tava lá esses Tá dias, bombando, ó. Tá bombando aqui, ó. Sou TST e tenho a impressão de fazer segurança sozinho na empresa. Como engajar os líderes? Passar tempo com eles. Investe o seu tempo com eles. Fala, hoje eu quero almoçar com você. Hoje eu quero começar o dia lá no seu DDS com você, vou te ajudar. Investe tempo. No momento que você começa a procurar eles, conversar, estabelecer... Não tô falando de laços, né? Porque às vezes a gente fala laços políticos. Não. Eu tô falando de laços de confiança, de credibilidade. Laços pra gente realmente construir, compartilhar. Então, enquanto a gente não investir esse tempo e achar que você tá gastando tempo... vou ter que ir lá, tá vendo? O DDS dele tá uma droga, vou ter que ir lá ajudar. A inspeção dele vem sem nada, ele nunca vê nada em campo, eu vou ter que ir lá. Não. Enquanto você não tiver uma produtividade de falar assim, eu vou construir segurança e não vou fazer isso sozinho. Então eu vou com você hoje, depois eu vou com você, depois eu vou passar um tempo acompanhando uma atividade dos técnicos de manutenção, eu vou acompanhar uma amostragem de qualidade. Então, esse investir tempo. Mas por que nós, né, técnicos, engenheiros de segurança, muitas vezes não conseguimos isso? Porque nós não temos uma disciplina. Disciplina operacional. A gente não tem uma disciplina na nossa agenda. E muitas vezes fala, mas a Andressa tá falando uma coisa lá no podcast que é impossível se ela ver a minha rotina. Então, porque você não é mais técnico nem engenheiro, você é bombeiro. Você virou bombeiro da organização. Então, a gente precisa, sim, trabalhar o quê? A gestão das nossas rotinas. Gestão das nossas rotinas, sabe? Ter uma gestão. Eu já escutei muitos profissionais da área de segurança falando, não, mas profissional da segurança não tem rotina. Se você não tem rotina, começa a ter. Se preocupa com isso. Porque você não tá atento ao que você tá construindo. Tem que ter uma rotina. Onde que eu vou estar? Onde que eu vou investir? Esse tempo aqui é o tempo que eu vou ter de responder e-mail, de analisar e-mail. Uma coisa é eu responder aquilo que está direcionado para mim primeiro, né? Já dou a resposta. Outra coisa são coisas que eu preciso analisar, que eu preciso dar o meu feedback. Outra coisa são coisas que eu preciso fazer follow-up, cobranças, né? Ver o andamento. Então, eu tenho que ter esse tempo. Mas eu tenho que ter o tempo também para investir na transformação da cultura, que é um tempo que a gente precisa estar em campo, nas áreas. Não dá para passear no campo. Não, eu já fui, já olhei a produção, hoje tá tudo beleza, o turno tá ok. Todo mundo já... não. Uma das coisas, eu tô fazendo um curso, eu adoro, assim, fazer curso, eu adoro estudar, mas eu tô fazendo um curso sobre engajamento na Disney. E eles falam muito sobre intencionalidade. E puxa, essa palavra é bonita, né? Intencionalidade. O que significa? Atenção aos detalhes. E eles têm uma atenção aos detalhes que é invejável, né? Você chega lá na Disney, todas as torres de energia tem a cara do Mickey. Você vai comer um sorvete, é a cara do Mickey. Ou seja, tudo, né? Tudo tem um vínculo com o que eles querem te transmitir de alegria, de fantasia, de sonho, de realização, de felicidade. Quantas vezes a gente tem sido intencional? Sabe, de perder a oportunidade. Não, mas o DDS é ele que tem que fazer. A investigação, não sei o quê. A conversa com a equipe dele é ele que tem que fazer. Então, quando que eu sou intencional e eu aponto pro valor? Porque quando a gente é intencional, a gente tá apontando pro valor. Eu não tô apontando pra você, pro que é seu, que você tem que fazer, ou pro que eu que tenho que fazer. Eu tô apontando pro valor. Isso muda o jogo. Andressa, isso é tão verdade, né? Que quando você... ver alguém que... É até clichê, parece falar, mas que é apaixonado por... Mas quando ele mostra essa intenção que você está comentando de... Não, vamos lá e a gente faz junto. Não, vamos lá que eu te ajudo. Vamos lá, vou fazer dessa forma e ver se faz sentido para você. E você... acho que não tem como uma pessoa, por menos disposta que ela esteja, ela acabar não se engajando. E mesmo que ela não demonstre isso naquele momento, ela vai repetir esse ato, não sei se repetir a palavra certa, mas ela vai assimilar algo que no próximo DDS, o líder, eu digo, né, o supervisor da operação, ele vai transmitir isso da forma que você fez, certeza, né? Então, eu acho que é um trabalho ali mesmo de formiga, de implantação da sua forma de trabalhar. E a gente só vai conseguir dessa forma. A forma que o cara se expressa, que ele se comunica, vai fazendo... Né? Não, o DDS é simplesinho, vai lá e aplica. Não é assim, né? Tem uma preparação. Não é à toa que uma das skills do profissional de segurança é como se comunicar. É aquela questão da comunicação corporal ser 70% a 80% da forma do conteúdo que eu quero passar, né? Não é só a fala. Então, acho que tudo isso faz sentido.
E aí a gente também entra num outro assunto que é a formação do profissional de segurança, né, da competência que ele tem que desenvolver, que não é mais o técnico de NR, que é o que a gente estava falando aqui antes de começar. Eu acho que tudo isso tem que levar em consideração no pacote profissional de segurança. Exato. Né? E eu acho que uma coisa antes até. Por que a gente já começa olhando para as pessoas pensando, mas ele não quer segurança? A gente já começa com os rótulos, Ele né? quer o resultado. Ah, ele vai só, encostar em mim. Se eu fizer uma vez, você vai ver. Eu nunca mais vou deixar de fazer. Se eu fizer uma vez pra ele, ele vai pedir pra eu fazer sempre. Não, a gente não pode mal acostumar os caras, né? Exato. Então, por que a gente não dá um voto de confiança da segunda, da terceira vez? Quer dizer, cara, faz aquilo. Eu vou lá, mas eu vou assistir dessa vez você. Deixa eu assistir. Eu vou filmar pra você. Você tá com dúvida? Eu vou filmar. Eu vou estar lá no seu DDS filmando pra ver se você faz legal. Ou eu vou acompanhar a sua inspeção, mas no final você vai me dizer primeiro o que você encontrou aqui. Ou eu vou fazer vou fazer observação com você, mas depois eu vou dar um feedback seu pra você sobre qualidade. Então, acho que é isso, né? Tem que mudar a nossa cabeça. Às vezes, a nossa cabeça é não acreditar nas pessoas. Do mesmo jeito que eu não acredito que ninguém chega num dia numa empresa querendo se acidentar, eu não acredito que se uma pessoa entende o propósito da segurança, cuja causa central é vida, essa pessoa vai deixar isso de lado. Vão ter, né? Nós temos odiadores. Aliás, as pessoas sempre que eu vou no treinamento me pedem, Andressa, fala dos odiadores da segurança, os haters, né? Tem hater? Claro que tem. Claro que tem. Nós vamos encontrar. Lugar, em toda mas posição. eles não são maioria. E a gente precisa mostrar que eles não são maioria. Isso aí. Ó, vou fazer uma pergunta aqui do Emerson Carlos Brito. Ele falou que o DDS da empresa dele começou com 20 minutos e hoje chega a 50. E ele percebe que isso está saturando um pouco a equipe. Diminui. Porque DDS não é treinamento. Então volta um pouco. Outra coisa, tá dinâmico ou tá monólogo? É só ele falando? Se for só ele falando, tá saturando mesmo, porque ninguém aguenta. Não porque ele não seja um cara legal, tá? Você pode ser um cara top. Mas o negócio é o seguinte, a gente tá num DDS, muitas vezes estamos em pé. Entende? Muitas vezes tá calor, muitas vezes tá céu aberto, muitas vezes tá... Entende? Então a gente tem que pensar, né? Vamos fazer uma dinâmica, vamos surpreender. Todo dia a gente traz um negócio diferente. Eu às vezes ando na minha bolsa, parece uma bolsa assim de, né? Já é bolsa de mulher, eu acho, né? Então assim, eu tenho uns envelopes. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas da onde que surgiu essa dinâmica? Eu ando com alguns jogos, com algumas, né, coisas que eu trago comigo pra surpreender. Às vezes eu olho para aquele grupo, por onde que eu vou começar, né? Quantas vezes vocês acham que eu já fui pega de surpresa para conduzir DDS? Acontece o tempo todo. Semana passada eu fui pega de surpresa. Você quer falar alguma coisa, Andressa? Eu tava ali, né? Eu falei, você quer falar? Com certeza, né? Com certeza falar. Eu vou segurar o DDS que você fez aqui. Então, temos que surpreender. Temos que trazer coisas novas, né? Por que não surpreender todo dia? Hoje vai ser isso. Mas a semana que vem vai ser outra coisa. Por que não preparar? Aquilo que é importante pra mim, eu vou preparar. Até pra não banalizar, né? Não Porque eu acho que quando você tem uma frequência muito grande nas coisas, dependendo da forma que você comunica isso, acaba, mais um dia, mais um DDS, mais um... Ele vai falar de tal assunto que eu já tô de saco cheio de saber. Mas eu queria ainda voltar no Emerson e falar assim, pra todos os profissionais, não tenham medo. Às vezes você fala assim, mas eu já ganhei esses 50 minutos. Não tenha medo de voltar. Sabe, assim, não tenha medo de reinventar, no sentido de, olha, a gente precisa ter essa humildade, falar, hoje eu precisei no começo de 50 minutos, agora eu vou dividir, tá? Eu vou precisar de 15 minutos no início do turno e quero 15 minutos na metade do turno. Entendeu? Sabe, não tenha medo disso, de pensar diferente, de fazer diferente, de entender que isso aqui é uma evolução, né? Não temos que estar abraçado, você tá vendo que o negócio tá morrendo, tá saturado. E você continua, não tenha medo de mudar. Eu acho que isso é muito importante. E a gente também, como profissional, às vezes a pessoa fala assim, Andressa, uma coisa que você pregou há 10 anos atrás, tem coisa que você não pregaria hoje? Claro que tem! Eu seria muito medíocre se eu falasse que tem coisa... Eu aprendi, eu evoluí, eu me permiti. Eu até falo que a roupa do profissional de segurança, a roupa de qualquer líder, né, de qualquer pessoa, tem que ser humildade. A gente tem que se permitir. Sabe? Exatamente. Se permitir, eu falava isso, não falo mais. Eu pensava assim, sabe? Mas eu aprendi a pensar diferente, a voltar atrás. Então isso é importante. É totalmente ao contrário do que a gente prega, né? Pô, você tem que evoluir, mas eu continuo com as mesmas ideias do passado, né? Tá e aí é René Brown, né? Vamos lá, coragem pra ser vulnerável, coragem pra dizer, cara, eu sempre pensei assim, mas você me deu uma ideia hoje, eu vou fazer diferente. Coragem pra ser vulnerável. Exatamente. Pessoal,
mais uma vez aqui aproveitar a audiência, todo mundo que está conectado, pedir para quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal, isso ajuda demais a gente continuar trazendo convidados como esse aqui, a Andresa, é muito importante para a gente. Compartilhe o conteúdo, comenta, faz pergunta, e aí eu vou fazer aqui já uma pergunta aqui, ó, uma pergunta meio polêmica, a gente até conversou aqui, o nome é Arlen Amaral, e ele pergunta qual a sua opinião da nova visão de segurança. Parece premonição, né? Parece premonição. Você tava ouvindo nossa conversa aqui. Ele faz essa pergunta, a gente vai fazer, tem mais umas 3 perguntas na sequência, tem perguntas no nosso chat que a gente colocou aqui, então o Thiago selecionou lá 10 perguntas, agradecer a todo mundo que mandou aí as perguntas, tinha muita pergunta, então não deu para escolher todas, o tempo aqui é curto e a gente tem que aproveitar ao máximo aqui a Andresa hoje. Então essa pergunta fica aqui no ar, retomando, qual a sua visão? Qual a sua opinião sobre a nova visão de segurança? E depois eu vou fazendo as demais, tá, pessoal? Eu creio que tudo é segurança. Eu acho que é a parte mais importante, porque tudo é segurança. Eu só quero deixar sempre assim uma mensagem que eu acho que é muito a minha marca. Eu respeito a história da segurança. Eu respeito a história da segurança. Então, eu acho que é fundamental. A nova visão tá aqui, né? Ela vai ser parte, daqui a alguns anos a gente vai olhar para ela e falar assim, ela é parte dessa história de segurança. Mas eu gosto de voltar, né, para aquele primeiro médico, né, o Ramazzini, né, que ele estudou as doenças ocupacionais, ou seja, o Heinrich, depois o Frank, a própria Dupont, né, e tantos outros que construíram, contribuíram, então tudo é segurança. Acho que todas as visões elas foram feitas com um propósito que era de salvar vidas, né? Eu ia falar isso. Se a causa central é proteger as pessoas, porque nós não fazemos segurança para máquina, para equipamento, nem para ferramenta. A gente faz segurança para pessoas, né, que vão operar essas máquinas, que vão usar esses equipamentos e segurar essas ferramentas. Então, se a causa central é essa, vamos para frente. Boa. E daqui a pouco a nova visão passa a ser a antiga visão de segurança. A nova também vai envelhecer e vai ficar velha. E essa história vai continuar outra. sendo contada e a gente vai evoluir cada vez mais. A gente estava, né, pensando assim, as competências dos profissionais de segurança, né? No passado, a gente nem falava de análise de dados. Hoje é uma competência fundamental, o pensamento estratégico, o analítico, a empatia, a comunicação. Então, quer dizer, e talvez há 15 anos atrás a gente não falava sobre isso, hoje a gente fala. Então, são evoluções. Vamos lá, não fugir da causa central. Essa é a causa central, que é segurança. É isso. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, Douglas... Mas podem trazer polêmica, né? Não, podem trazer. Isso aí. Douglas Rosante, de São José dos Campos. Olha que legal. Mas que seja briga, né? Exato, não luta, né? Seja briga. Que seja briga. Porque a causa, nós estamos na causa. Né? Eu gosto muito de sentir o propósito, assim, né? Qual é o meu propósito de vir aqui? De deixar 2 crianças nos Estados Unidos. Então, assim, a minha conversa é sobre propósito. É isso. O nosso objetivo aqui do canal, a gente costuma falar que é ajudar pessoas, desenvolver pessoas e no final de tudo isso, salvar vidas. É isso aí. É isso que a gente faz aqui. E a gente sempre destaca uma coisa que é o seguinte, a gente já reposicionou pessoas aqui. Então, pessoas que mandaram currículo, a gente interagiu e a gente já conseguiu mudar a vida de algumas pessoas. Então, esse é o nosso propósito, nosso objetivo. E eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Só o fato de você ter voltado aqui já é uma vitória pra gente. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Agradecer a todo mundo que está conectado na live, o pessoal da Veolia aí, um abraço especial. Estive hoje lá, a gente bateu um papo bem legal. Douglas, David, o Wagner, todo mundo que está conectado aí. Pessoal, fazer uma pergunta aqui do Douglas Rosante, lá de São José dos Campos. Ele pergunta, hoje vemos que na mesma equipe tem perfis de liderança diferentes. Isso é positivo? Ou o ideal é que todos seguirem a mesma linha de conduta? Gente, vamos lá.
eu acho que é cada vez mais, acho que uma outra competência que cada um precisa é o autoconhecimento, mas para um gestor de equipe, conhecer também, né, com quem que a gente está trabalhando, qual é o seu temperamento, né, a gente tem feito isso para alguns clientes, né, conhecer desde do perfil realmente, o perfil de temperamento, conhecer mais sobre aquela pessoa, porque o que um sanguíneo gosta, o modo operante de um sanguíneo, de um colérico, de um fleumático, são diferentes, entendeu? O sanguíneo, por exemplo, ele não é organizado. Mas, né, você vai ter ali um fleumático que pode ser mais organizado e tem a necessidade, e vai conseguir catalisar isso dentro da sua equipe. Então, a primeira pergunta dele, é positivo? Claro que é. Essa diversidade, a gente olha às vezes só para a diversidade do gênero, mas não, a diversidade de histórias, de pessoas, de começos em segurança, de experiências, tudo isso é positivo. Inclusive, a diversidade de personalidades, de temperamentos, tipos, eu acho que isso é muito legal de trabalhar. E cada um, se nós... Aí entra, né, a capacidade do líder, que talvez a gente não se lembre, mas é uma das que eu mais adoro de quando a gente avalia a liderança. É a capacidade dele juntar todo mundo, sabe? E colocar todo mundo na mesma direção e vencer junto. É isso. Com o seu melhor, aquilo que você faz de melhor, com o que eu faço de melhor, e essa troca, ela é que vai fazer a gente alcançar o que a gente está buscando. E saber usar a competência, otimizar a competência de cada componente da equipe ali, né? Exato. Pô, eu tenho uma fábrica ali que é um pouco mais antiga, o grupo é um pouco mais retraído, pô, eu vou usar aquele cara que é mais enérgico, aquele cara que tem uma competência melhor para puxar o grupo, né? Exato, começa com aquele que tem mais comunicação. Eu preciso de um cara mais comunicativo. Quem que é esse? Entende? Porque o colérico e o sanguíneo, eles têm isso por natureza. Porque temperamento é um negócio que você nasce, você tá entendendo? Então, por natureza. Então, não custa nada pra ele. Enquanto que, né, para os outros dois temperamentos, a coisa já é mais devagar. Vai ter que ser desenvolvida. Ele vai se esforçar para fazer aquilo, entendeu? Vai ter um preparo. E então, precisamos disso. Precisamos nos conhecer, porque daí nós vamos conseguir render o máximo, dar o nosso melhor. O autoconhecimento, a falta do autoconhecimento tem, né, trazido tantas enfermidades, porque a gente não se conhece, sabe? Então é importante a gente se autoconhecer, mas nós, como liderança, também conhecer a nossa equipe. Eu vejo que esse direcionamento, usando os temperamentos, as personalidades, porque é temperamento, personalidade e caráter. Então, conhecendo tudo isso, meu Deus, isso vai ajudar a gente. Então, fica aí, homework. Vai ter um time dos sonhos na mão. Exato, né? exato. Aquele cara que é o mais retraído, né, o Robinho, a gente usa ele geralmente pra lidar com um negócio que pra chama alimentar a planilha. E-social. Tem um negócio que chama E-social aí que tá pegando. A gente usa esse cara mais retraído pra alimentar a planilha. Uma pergunta aqui, Andressa, tem muitas perguntas, tá, pessoal? Tentar colocar todas aqui. Que legal. Mas eu vou pra quem mandou aqui uma pergunta. Querem me promover como supervisor de saúde e segurança. Tá? Mas eu gosto de ser técnico. Não me dou muito bem com gestão de pessoas. Pega mal eu não aceitar? Gente. Essa pergunta foi Rafael Araújo de Pernambuco. Um abraço aí para o pessoal de Pernambuco. Coragem sua perguntar isso. Que legal. Deixa eu te contar uma coisa. A pior coisa que pode acontecer com alguém é ele ser promovido sem estar no tempo. Então, você se conhecer e já entender que você precisa de um desenvolvimento de gestão de pessoas, e eu fui também aprender sobre isso, é muito importante, ok? Então, se não é o tempo, a pior coisa... por que aquele cara... Ele era um excelente operador, péssimo supervisor. Ele era um excelente piloto, péssimo empreendedor, para ter um negócio de aviação. Então, a gente precisa, entende? De novo, a gente acabou de falar de autoconhecimento, esse cara já deu aí um gol. Ele já sabe quem ele é. Então, não pega mal, mas vai pegar mal se você falar, tá bom, eu sou ruim de gestão de pessoa e tô aqui, ó, sentado e vou ser técnico forever. Não, porque já perceberam que você tem um talento. Já perceberam que, né, você tem outros atributos que um líder, que um supervisor em segurança precisa ter. Então, meu amigo, vai se desenvolver em gestão de pessoa para te dar essa tranquilidade, né, esse empoderamento, essa autonomia e você conseguir nadar abraçada. Perfeito. E é legal ele ter essa visão, porque quantos profissionais a gente já não
não viu, perdeu o brilho por conta disso, ou mudou antes do tempo, antes de estar preparado, que é igual ele percebeu, ou acabou também sendo promovido porque o atual supervisor ou gestor acabou saindo, e aí alguém entendeu que ele estava preparado, só que não. E a pessoa não se conhecia e falou, ou quer o título, né? Quantos profissionais estão procurando os títulos? Ah, o que você quer? Não, eu quero ser gerente, eu quero ser supervisor, eu quero. E aí eu volto para algo que eu aprendi, né? Você é o seu capital humano, você tem desenvolvido? Seu capital mesmo, sabe? Seu desenvolvimento, você tem feito ou você quer só o título? Então a gente precisa desenvolver o nosso capital humano. Sim, preciso estar pronto para assumir isso. Mais uma pergunta aqui, Andresa, que correu aqui, vamos ver. Aquela que você comentou, Thiago. No episódio anterior, você comentou que a segurança é transcircunstancial. O que é isso? Uau! Amanda de Jesus, de Brasília. Legal, boa. Legal. Transcircunstancial é algo que está acima das circunstâncias, dos momentos e das situações. Valores são transcircunstanciais. Entende o poder de um valor e entende porque ele é inegociável? Porque eu acho que a primeira coisa que nós aprendemos, né, é que valores são inegociáveis. Mas por que eles são inegociáveis? Porque eles estão acima das circunstâncias, dos momentos e das situações. É isso. E a segurança precisa evoluir para ser um valor. E a boa notícia é que adultos escolhem. Então nós precisamos ofertar isso. Quando a gente pergunta sobre engajamento é sobre como nós estamos ofertando, dando a oportunidade dos nossos funcionários escolherem a segurança como um valor transcircunstancial. Mais do que algo para um funcionário pegar na catraca ou dentro de um armário quando ele bota o uniforme. Ele já vem com isso de casa. Então é mais do que para funcionário, é para um cidadão. É isso. Perfeito. E é legal essa pergunta dela, né, o Robinho, porque a gente já falou muito que segurança é questão de prioridade, né? E a gente acabou falando em ser transcircunstancial, porque a prioridade pode mudar, né? Quando a gente fala em prioridade. Essa é a principal diferença entre valores e prioridade. A principal, é eu mais uso, né? Principalmente, olha eu sendo redundante aqui. Que a prioridade é circunstancial e valor é transcircunstancial. A prioridade, dançar conforme a música. A música agora é gestão de mudança. A música agora é proteção de dedos e mãos. A música é essa. Entende? Isso é circunstancial. Transcircunstancial. Independente. Então, quando a gente vive a segurança como um valor transcircunstancial, alguém fala assim, se não for seguro, eu não faço. Não tem circunstância. Que mude Na dúvida, eu não faço. Quer ver? Existe uma razão para cada procedimento que seguimos. O fato de eu acreditar que a gente pode evitar acidentes, você acredita nisso? O quanto que você acredita nisso? É verdade. E a gente estava falando antes de começar, né, Andresa, sobre sobre a prioridade, né? Que a prioridade pode mudar de acordo com os nossos gráficos ali que estão verdes ou vermelhos, né? Então, de repente a prioridade era sobre uma ação, mas vamos trabalhar no que está em vermelho agora, e o que está em teoria bem, né? A gente acaba esquecendo e é onde pode acontecer. E é onde que está o problema, né? Exato. Aquele que eu falei, a gente até comentou, e a gente costuma aprender com acidente. Mas tem poucos acidentes, então quer dizer, a gente vai esperar 1 ano, 2 para ter um acidente, para a gente tentar aprender alguma lição. E não é esse o ponto, né? É aquele mesmo exemplo que eu dei. Se você for no lugar uma vez, você consegue chegar lá de novo sozinho, sem o GPS? Não, porque você só foi uma vez. Então é esse o caminho. Eu acho que essa para mim é a competência que mais me preocupa no profissional de segurança, é a investigação de ocorrências. E aí eu coloco tudo, ocorrências, tá? Acho que é algo que a gente, se eu esperar um acidente acontecer para eu usar essa competência, não dá. Então eu tenho que ter fórum de lições aprendidas, eu tenho que ser capaz de reavaliar aquilo que já aconteceu, eu tenho que fazer benchmarking de acidentes para trazer para dentro pro meu time de investigação, executar essa investigação com as ferramentas que eu tô dando ali. Ou seja, isso é dinâmico, isso é agenda, isso eu tenho que calendarizar para ser feito. Então acho que esse é um ponto. O segundo ponto é, vamos celebrar o vermelho. O problema é que a gente não quer o vermelho. Se tem um problema, eu não quero discutir, né? Então, assim, a gente precisa abraçar o problema. Abraça o vermelho.
Né? No sentido de que estão reportando, tá acontecendo, tem ato inseguro, o pessoal tá. Vamos celebrar isso. Celebrar no sentido de que nós vamos investir, vamos avaliar, nós queremos reportes. É seguro reportar, né? Eu digo sempre, nós precisamos evoluir, além de uma organização segura para o trabalho, onde as máquinas estão protegidas, onde eu tenho um loto. A minha organização, ela é segura para fala. Ela é segura para quando eu vou trazer uma notícia para você que tá fora da sua expectativa. Eu posso te procurar pra falar, pra usar um direito de recusa, assim, ó, eu não vou fazer o trabalho. Não desse jeito, não dessa maneira, não, né, com esse terceiro que nem tá habilitado pra fazer. É seguro dizer não? Se não for seguro dizer não, entende? Começa de novo. A gente tem que começar de novo. Exatamente. Isso é celebrar o vermelho. Celebrar o vermelho não é só o reporte. É, às vezes, a notícia. Às vezes, é a situação que não tá legal e alguém vai parar ela. E desafiar o verde. O número tá legal. Não, todo mundo tá fazendo. Faz uma análise de qualidade. Vamos fazer uma análise Vê se aquele crítica, verde é verde mesmo, ou se tem alguém segurando o piano, que o dia que essa pessoa sair não é mais verde. Por que acontece isso direto? É Pessoa isso. saiu, não é mais verde. Ah, daí você vai ver o que mudou. Ah, mudou o cara da área e tal. Mudou porque agora eles estão falando também. A Exato. informação às vezes ficava Eu retida ali. até digo isso. Quando a gente começa uma transformação, essa é a primeira conversa que eu tenho. Tá preparado pro número mudar? Não, mas peraí. Eu fiz o seu diagnóstico. Eu sei que o número não é esse. Você já sabe também. Então esteja preparado para um sacode. Boa. E isso é Muito bom. legal. E fica feliz. Porque as pessoas estão elas estão dando um voto de confiança pra gente. Elas estão confiando de que, putz, nós estamos no caminho certo. É muito legal, André, você falar isso. O nosso último episódio, né, Robinho, veio o Jefferson Guzmão e ele faz gestão de contratados, né? De empresas contratadas. Então, você tem lá, geralmente, uma contratante que é uma multinacional, vamos colocar um cenário hipotético, e eu tenho uma contratada. A contratada, ela reporta os eventos ali, mas, às vezes, a pressão da contratante, ela vem tão forte e ela vem tão enérgica por... o que aconteceu? Que os próximos, eu acho que acaba, né, pô, como que a gente vai reportar isso? Já, né, não Começa não a omitir, né? Omitir. Eu não digo A organização não quer ouvir. eu não Ela digo- não quer ouvir. é, Se ela é. quisesse ouvir, ela tratava de um outro jeito. Sim, Então, exatamente. celebrar o vermelho, muitas vezes é isso. Que bom que vocês estão reportando. Tô feliz com o número que vocês estão reportando. Os relatos que vocês estão trazendo. Isso vai nos ajudar a evoluir. Agora, sem relato, muitas vezes você não tá evoluindo pra lugar nenhum. aquela... Porque ausência de acidentes não significa forte cultura de segurança. Exatamente. Pô, Exatamente. né? Essa falsa impressão que bloqueia essas ações. Né? Não tá acontecendo nada, então estamos seguros. Ótimo. Não, muito pelo contrário. E é esse sentimento. Andresa... Você tá sem direção, né? Exatamente. O pessoal levou a sério essa coisa de mandar uma polêmica aqui. Oh, meu Deus. E isso é uma dor, né? É. Uma dor. Eu perdi aqui agora. Não, aqui eu achei. Caio Tenedini. Caio Tenedini. Tá, ele pergunta, Caio, depois manda aí da onde você tá falando, tá? Qual o local do Brasil, enfim. Ele pergunta aqui, quem que você acha que a segurança do trabalho deve responder na hierarquia? RH ou indústria? Ai, ó, vamos lá. Isso é uma dor. Isso é uma dor. A gente tem pessoas conectadas aqui que vão entender aí o que a gente tá falando. Já Então, escrevi vamos um lá. artigo sobre isso, a cadeira que tá vazia. Ou seja, o melhor desenho é a segurança reportando pro CEO. Ok? Então, a gente pode dizer que algumas organizações mais maduras já entenderam isso. Então, trazendo pro CEO. E organizações que não têm uma cultura, tá lá no patológico, no reativo, RH. Ok? Por quê? Porque ele vai ficar refém de operações, ele vai ficar refém de indústria, ele não tem maturidade para reportar para a indústria. Quando ela tá ali já saindo do reativo, indo pro burocrata, proativo, pode reportar para a indústria e é um cenário bom. E eu sempre reportei para operações, né, que a gente chama supply chain. E eu vejo um desenho muito bom, um desenho de trânsito, um desenho, sabe? Mas, de novo, respeite a maturidade. E do proativo pro sustentável, generativo, quer dizer, é a cadeira que tem que ser ocupada ali. É valor pra mim? Então tem que estar ali com o meu CEO, né? Aí, às vezes, as pessoas falam, não, mas o CEO não pode ter tanta gente reportando pra ele. Mas os valores da companhia precisam estar ali representados. Sim. A gente, às vezes, coloca muito filtro. E aí, durante um diagnóstico de cultura que a gente tem que apresentar para o CEO, o que ele pensa, muitas vezes, é 2 níveis de maturidade acima do que realmente é.
por conta dos filtros. Então, esse é o melhor exemplo. Nós precisamos chegar lá. Boa. E eu vou dizer pra vocês, isso tem um homework pro profissional da segurança. Será que você tá preparado para reportar pro CEO da companhia? Você sabe falar o idioma do seu negócio? Muitas vezes você só sabe falar o idioma da segurança. Você precisa falar o idioma da companhia. Para onde a companhia está indo? Quais são as dores da companhia? Essa até me Qual é arrepiou. o mercado né, que você atua? Quais são as dores desse mercado, as necessidades e tal? E aí a gente quer reportar para o presidente. Você sabe? Você tem desenvolvido os seus skills de novo, né? Você como capital humano, você está pronto para isso? Porque senão você vai ser tragado. Exatamente. Você vai ser lançado ali aos leões. Então, Acabou. nós precisamos nos preparar. A gente fala muito, tem falado muito disso, Andressa, de como, aí voltando aqui, sem me enrolar, mas para tentar contextualizar, de como a segurança tem sido reportada hoje, né? Tem sido tratada, tem sido justamente uma área que paralisa o processo produtivo da empresa, ou uma área que ajuda a empresa a viabilizar o negócio com segurança, né? Porque o técnico, o profissional de segurança, ele pode estar ausente, o processo produtivo pode estar rodando sem a segurança atrapalhar. Mas a gente sabe que na hora que acontece um evento indesejado, aquilo vai parar e aí na análise de causas ali, você vai ver, pô, a segurança nunca atuou, por isso que aconteceu esse evento e agora parou de vez a empresa, né? Então, as ações proativas que vão para o CEO, né? Toda ação que o negócio como um todo faz, inclusive na parte de segurança, acho que é importante a gente ver. E aí volta na história de você questionar o verde, né? De você ter o verde ali e fazer uma análise crítica nisso, né? E assim, né? Tudo isso também, né? É a gente mostrar a necessidade. Então, uma coisa que eu gostava de fazer, né? O CEO, ele vai para campo. Ele vai numa visita. Eu preparei a visita dele. Eu sei que ele vai para campo, ele vai visitar uma unidade por mês. Eu preparei para ele, eu gostaria, né, você vai visitar essa unidade, eu gostaria que você fizesse 3 ações por segurança. E a gente vai criando também o relacionamento dele com a segurança. Às vezes é um relacionamento muito distante. Ele nunca vai ver a sua necessidade. Porque para ele, segurança, às vezes, é uma coisa que tá sob controle. Tá Isso. sob controle. Em algum lugar tá sob controle. E o preparar não é deixar 100%, né? não. Não. O Então, olha, eu gostaria de cara, ter, né? tem que Então, ser sabe, real. começar isso, porque ele vai ver a necessidade de falar, puxa, tem muita coisa de segurança, então. Então, Poa News não nascem prontos, né? A gente precisa trazê-los. Precisa fazer. Ó, já criaram até um apelido para esse indicador verde e vermelho aqui. Álvaro Domingues, indicador melancia. Verde por fora e vermelho por dentro. Valeu, Álvaro. Valeu o comentário. Manda vários E aí, insights. mais uma pergunta polêmica aqui, né? O que é mais importante para a organização, resultado ou segurança? Segurança. Raimundo Segurança sustenta resultado. Esse é o ponto, né? Segurança sustenta resultado. Legal. Boa pergunta. Boa. Boa. E é isso que a organização muitas vezes não entendeu e a gente precisa esclarecer. E aí precisa ser água em pedra, entendeu? Batendo. Não precisa contratar a Andressa Né? para falar Não. isso, né? Olha, pode. eu acho que assim, quem faz a diferença? Profissionais coerentes, consistentes e constantes. Não deixem o propósito em casa, o propósito tem que estar com a gente. Boa. Entendeu? A gente, com a nossa coerência, com a nossa constância, com a nossa consistência, a gente faz. Legal. Beleza. Isso vai estar Acredite em você, isso- né? Acredite isso em você. Sabe? não é criança esperança, mas só Não. depende de nós, Não. tá? Gente, só vou dar uma pausa aqui também para falar do nosso terceiro parceiro aqui, que é o TST Online. Então, Andressa, Legal. beleza, Robinho? O Robinho, ele fica concentrado aqui no chat, aqui Eu lendo as fico perguntas. aqui, o negócio tá bombando. O pessoal aproveitando aqui essa pequena brecha aqui, tá? Se inscreve no canal, quem não se inscreveu. Curte nossa live, é muito importante pra gente continuar trazendo conteúdos e convidados dos Estados Unidos aqui pra vocês. Então é muito importante pra gente. Curte a live, comenta, compartilha o conteúdo. O canal tá crescendo, tá ajudando pessoas. E vocês fazendo isso estão ajudando também. Isso é muito importante. Tá? Então vai lá, Tiagão. Pessoal, o TST Online é uma plataforma homologada pelo E-Social para fazer a migração dos seus dados ali, dos seus eventos de segurança para o E-Social. Né? Então, se você ainda tem eventos para lançar, tá com dúvida do que deve ser feito, do que lançar, em janeiro agora começou a rodar para valer, né? Começaram as multas, começaram as fiscalizações, né? Inclusive, na próxima quinta-feira,
que é a nossa live, voltamos à programação normal, nós vamos ter aqui o Rodrigo Vieira, que é um dos idealizadores do PGR, fez parte do grupo Tripartite ali, onde reescreveu a NR1, né? Então ele vai estar aqui com a gente. Então, o TST Online faz isso, ele com agilidade, confiabilidade, ele migra os seus dados para o e-social, né? Então, a gente tem vários eventos aí, o PPP começou agora a ter que ser lançado também pelo e-social agora a partir do dia 1º de janeiro, fica ligado nisso também. Então, tstonline.com.br, entrar em contato lá com o professor Azevedo, que ele vai te dar todo o suporte necessário. Beleza? Eles são especialistas também no PGR-TR, né, Robinho? PGR para o trabalhador rural. Então, eu particularmente, além do TST Online, não conheço nenhuma outra empresa que faça isso, né? Até porque é um mistério. É bem específico. É bem específico. São homologados, né, pelo sistema do e-social. E, pessoal, um diferencial também da TST Online, que eu acho muito importante, os profissionais que orientam e te dão suporte são engenheiros e técnicos de segurança. Isso faz toda a diferença para você colocar informação com coerência no sistema do e-social. Evite multas aí e penalidades na sua companhia. É isso aí. Beleza. Fala dos seus livros antes da gente ir para as próximas perguntas. Fala do livro aí, porque já tem aqui 2 perguntas aqui, ó. Gostaram do indicador melancia. Verde por fora, mas vermelho por dentro. Isso foi Essa é uma bom. marca, assim, o pessoal gosta. Porque bom, vamos lá. Eu trouxe aqui, né, para vocês o Cultura de Segurança. Então, acho que é legal, né, voltar a esse livro, Cultura de Segurança. Que aqui a gente fala dos modelos, então eu falo do Hearts and Minds, falo do modelo do Bradley, a curva de Bradley, a curva de Hudson e as dimensões que constroem cultura. Então, eu trouxe pra gente lembrar. E também, né, eu tava arrumando minhas coisas, achei esse daqui, que é o Haga la Diferença. Então, em fevereiro, vou estar na Argentina. Na verdade, eu atendo, né, alguns países da América Latina. E alguns dos meus materiais já estão em português, né? Inglês e espanhol. Então, na Amazon.com. A Amazon.com tá lá disponível. E queria falar deles, né? Porque a gente falou tanto de liderança. Esse daqui hoje, eu fiquei muito feliz que eu recebi um feedback, né? De um CEO que leu meu livro, gostou, falou, isso mesmo, que bom. Então, assim, desenvolver competências, muitas vezes, é uma experiência, né? Que você vai dar. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, a gente precisa, né? Eu gosto muito de receber feedback dos materiais. Isso é muito bom. O pessoal tá pedindo aqui pra você deixar o livro pra sortear. Pô, legal! Legal, comentou aí. Bacana. Pessoal, todo mundo que fez um comentário, uma pergunta, a gente vai fazer um sorteio. E na quinta-feira a gente divulga o ganhador do livro da Andresa aqui. Infelizmente pediram, porque eu gostaria de receber esse livro, mas vamos ter que entregar para alguém. Brincadeira, pessoal. Brincadeira, eu tenho já os livros dela, ela já me autografou. Vai autografar esse também, colocando uma homenagem do Análise de Risco. E é isso aí. Pessoal, quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Curte a live, porque é muito importante. Chega no final da live, a gente olha lá, não tem curtida na live. Isso afeta demais o nosso resultado, a nossa entrega. O algoritmo, ele não entende que a gente está criando um conteúdo, engajando as pessoas. Então, a gente precisa muito de vocês. E o Thiago quer fazer uma pergunta aí, Thiagão. Manda bala, cara. Não? Não. Era essa daí. Eu tava tentando colocar o livro. Essa daqui, o Thiago tá tentando levar o livro embora, tá, pessoal? E vamos para a pergunta aqui, então. Um abraço pro Edmar, que está conectado na live, nosso grande parceiro Edmar aí. Vamos lá para uma pergunta que eu achei aqui, ó. Tem a da audiência aí. Tem uma pergunta aqui do seu livro, tem da audiência e tem uma pergunta aqui. Qual será seu próximo livro, Andresa? Tem 2 que eu tô escrevendo. Quem perguntou isso aqui, ó, já correu também. Que fase que eu tô aí. Eu tô escrevendo um livro 1000 dias para transformar a cultura de segurança. Então, é um livro que tá no forno. E tem um livro também, um guia de comunicação. Então, a gente tá trabalhando. Tem joguinho novo aí Jogo também? Novo chegando, legal, eu confesso. Legal. Falando de vulnerabilidades, então o jogo do Eu Confesso. Trazendo para a liderança, para o funcionário, né? Eu confesso, eu reuni uma série de situações que você ainda está se desenvolvendo em segurança. Porque as pessoas não se relacionam com heróis.
as pessoas se relacionam com gente. E gente que tá aprendendo, gente que tá desenvolvendo. Então, é muito gostoso se aproximar pessoas a partir daquilo que elas ainda têm muita dificuldade de viver em segurança. Então, o jogo, eu confesso, vai entrar aí. Vai ser uma coisa bem legal. Boa. Legal. Foi o Renato que perguntou, eu não consegui Legal. pegar o sobrenome. Tá bom? Obrigado, Renato, por participar do programa. Pode tocar aí, Thiago. Andresa, quando vai vir um curso de diagnóstico de segurança? Raimundo Santos. Em breve, legal. breve. Era uma das perguntas que Legal. estavam... Em breve, a gente vai dar esse curso. Eu tenho dado muita mentoria para organizações que estão realizando seu diagnóstico, então isso é muito legal. E preparar cada vez mais todos, né? A minha função, quando eu escrevi o livro de cultura e quando eu escrevi o livro de diagnóstico, é democratizar isso. Entende? Porque você que tá aí dentro da sua organização, você pode fazer, você deve, inclusive, fazer. Entende? Isso vai te ajudar a entender qual é a temperatura da organização. Uhum. Acho que isso é muito, muito importante. Então, em É breve... o começo, né, na verdade. É o trabalho. V0. É o V0. Isso, exatamente. Então, a gente precisa saber disso. Eu acho tão legal isso daí, Andresa, porque... inclusive, acho que é uma das perguntas que o pessoal mandou. É tipo assim, eu tô chegando agora na organização, né? Eu entrei pra segurança agora, mas acho que eu tô chegando agora é melhor, né? O que eu tenho que tirar de diagnóstico? O que eu tenho que fazer? Por onde começar, sabe? Bom, vamos lá. 2 dicas por onde começar. Por onde começar primeiro, leia o livro 90 Dias, do Profissional. Acho que esse é um livro muito importante, né? Depois a gente até pode deixar a dica, não é meu livro, mas os 90 dias dentro de uma organização, os 90 primeiros dias, para você realmente, sabe, construir junto com essa organização esses primeiros 90 dias, ou tem um outro que é os primeiros 100 dias. Então, faça isso, leia, monte o seu plano ali. Mas outra coisa que a gente falou diagnosticar a cultura é importante? Mas estar pronto para diagnosticar o sistêmico e o holístico, que é o que a gente conversou aqui fora, né? Sim, sim. Às vezes a gente tá olhando para o sistêmico. Cumpre, o que não cumpre. E o holístico? O que tá acontecendo aqui? Qual é a cultura que eu tenho aqui? Né, eu tô dentro desse município, nesse estado ou nesse país, né? Então, assim, o que essas pessoas sentem, pensam? Quais são as dores, as necessidades, as preocupações? Será que eu entendo isso? Eu comentei, né, de uma situação onde por alguns anos nós repetimos o tema no tema da CIPAT com segurança da mulher, né? Então, por quê? Porque era um tema holístico ali, era uma necessidade. Era uma preocupação, era uma dor. Então, profissional da segurança, juntar tudo isso é muito importante. Não seja só sistêmico. Quem está preso ao sistêmico, está preso ao processo, ao sistema e à gestão. Você não pode estar preso só nisso, porque isso não sustenta uma cultura. Então, vai a dica. Legal. Maravilha. Beleza. O Japa tá levantando a plaquinha. Ele vai levantando a plaquinha Ele ali. vai levantando a placa aí que tá acabando. O estúdio hoje Tá cheio de tá gente, lotado. né? Andressa é muito importante. O pessoal fala, eu tenho que ver. Já prepara o punho aí, tá? Cuidado com a Lérica Dort aí, porque realmente o pessoal vai pedir pra assinar o livro aí. E o negócio tá bombando aqui, cara. Antes de partir para a técnica, é necessário conhecer o processo, as pessoas, a cultura local e depois a técnica fará mais sentido. Parabéns, Totalmente. Andresa. Edmar que mandou essa mensagem. Eu gosto muito do conceito, Andresa, de que o contexto ele ele molda o comportamento do colaborador, né? E é engraçado que depois que eu comecei a estudar um pouquinho mais sobre isso, os eventos em que eu participei de análises, você consegue ter uma bagagem a mais, talvez, ali, ou um outro ponto de vista. Por que aquele evento, por que aquele colaborador quis, né, descumprir um procedimento? Porque muitas vezes ele quis mesmo. Eu sabia o certo, eu era um cara experiente, mas eu achei que não fazia sentido cumprir aquilo ali. O contexto onde ele está inserido, onde aquela atividade está sendo executada, ela faz total diferença às vezes, né? Total. Ele pode ser um ativador, né? Um ativador de um comportamento Gatilho, inseguro. né? É um gatilho social, entende? É o clima de trabalho, é a equipe, é a organização que é aquele trabalho, quantas vezes aquele trabalho foi feito naquele dia, sabe aquela intervenção que você tá fazendo e não tá dando certo? Então já, né, você tá repetindo, a gente precisa tomar cuidado. Tem hora que você tem que parar aquela equipe e falar, não vai ser vocês que vão continuar. Próxima intervenção vai ser outra. Por quê? Porque você tá
tá repetindo, logo entra um ativador ali, né, que pode sim levar a um comportamento inseguro. E aí já não é mais um ato inseguro, pode ser uma violação. A gente precisa entender isso. Muito bom. Andressa, muito rápido aqui, a última pergunta. Robson Molina, profissional. O profissional de segurança tem que entender do processo também? Claro! Me Gemba. preocupa. Gemba Na veia, conversar com a liderança, entender as dores que ele tá, porque de repente você tá ali com uma matéria-prima, sabe, que veio com uma falha, né, ou com uma máquina que tá, sabe, quebrando, dando um problema, a gente não tá conseguindo resolver. Por quê? Porque a peça tá faltando no mercado e tal, e a linha tá parando toda hora. Entende? E você precisa estar ali junto com ele, entendendo, sentindo essa dor também. E o que a gente escuta é, não, mas tem um departamento à parte aqui que a gente não sabe nem de onde vem o dinheiro que eles ganham, que é segurança. Então a gente tem que jogar o jogo da companhia. Tamo junto, é uma equipe só, né? Precisamos ser essa equipe, ok? Talvez seja uma dica também para a resposta daquele cheguei agora o que fazer, né? Vai pra operação, né? Conhece a operação. Vai pra operação. Matheus Carapicuíba aí, grande abraço. Tem Matheus, pergunta pra caramba tem ainda. pergunta pra caramba. Pessoal, são mais de 10 páginas aqui no YouTube. Não deu pra fazer todas. Pessoal que mandou também as 10 perguntas que nós selecionamos, não deu pra fazer todas também. O tempo é muito curto, 1 hora é muito pouco pra ter a Andressa aqui, né? E por isso que já fica o convite pra voltar, Andressa. De verdade, a gente adora aqui bater esse papo, acho que a gente ajuda muitos profissionais. O número de perguntas já é um indicador aqui que é sucesso, tá? A gente teve pico de 106 pessoas na live conectados, ouvindo você. 4 mil pelo TikTok, ele veio agora. 4 mil pelo TikTok. Uau. A gente... Realmente o pessoal gosta muito do seu conteúdo, parabéns. Eu achei que assim era exclusividade minha, só eu tinha descoberto a Andressa, mas não. A Andressa é mundial, né? Realmente tá nos Estados Unidos, tá em todo lugar. Parabéns mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu convite. Ou por ter aceito o nosso convite. Eu até me emociono, me perco aqui no texto. As palavras. As palavras indagam a minha garganta, mas é isso. Tá? Obrigado, Andressa, mais É um uma prazer. vez pela presença aí. Vamos marcar mais um já. Cara, vamos ter que marcar. A gente vai dividir, pessoal, para depois vocês identificarem. Já tem o episódio dela lá atrás, né, que foi em outubro rosa, a gente fez uma homenagem. Vai ter esse, e aí a partir de 2023 a gente vai dividir parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e aí a gente vai interagindo com vocês, mandando pergunta, aí a gente vai tentar fazer todas aí, colocar uma seleção das 10 mais importantes. E a Andressa tem um corte lá no TikTok lá que tá batendo quase 500 mil de visualizações. Verdade. O negócio é absurdo, assim, quando você fala da liderança, né, dos feedbacks, os feedbacks não são estruturados e tal, toda essa energia é muito legal. Que bom. Igual fizeram com você no DDS, lá te pegaram de surpresa pra fazer o DDS, deixa uma mensagem de final pra mensagem. galera. Gente, Acho que você quer falar, né? Eu vou deixar pra vocês, assim, acho que o ano tá começando, a gente tá no último dia, um dos últimos dias, né, de janeiro, amanhã, dia 31. Então, nós temos uma página em branco pra escrever, sabe? Tá, de novo, né, a caneta tá na tua mão. Escreve, né? Tenha coragem pra ficar e fazer a diferença. Tenha coragem também pra ir. Muitas vezes você fala, não, eu já não caibo nesse lugar. Então, é meu momento de sair, é meu momento de buscar algo que tenha a ver aos meus propósitos. Se conheça mais em 2023, faça a diferença. Acho que esse é o meu lema principal que eu quero dividir com vocês. Façam acontecer, façam a diferença. Não deixem passar nada. Sejam intencionais. Atenção aos detalhes. Surpreendam. Criem expectativa nas pessoas. Que a gente possa cada vez mais ensinar pessoas a se cuidarem. E voltar para casa não pode ser privilégio de alguns.